ligeiro e na tribuna. Bom dia novamente, né? Então eu quero só dar uma palavrinha aqui antes a essa questão, vereador Eloy. Eu gostaria de publicamente aqui então fazer um pedido sobre a iluminação lá no Parque dos Pinhais. Nós teremos com a comunidade, provavelmente em agosto, uma audiência, uma reunião pública lá. Nós estamos convidando várias secretarias, mas sábado agora já vai ter uma reunião e um dos pedidos que eles querem saber, parece que Santa Bárbara, ali toda a região já foi contemplada, e o Parque dos Pinhais, mais uma vez, eu já devo ter falado, o que eu mais falei aqui é do Parque dos Pinhais, foi esquecido. Então, já faço aqui oficialmente esse pedido para quem é responsável, para que retorne, que sábado eu vou dar lá o retorno. Mas eu quero usar a tribuna aqui para duas questões. A primeira delas, eu quero dizer que nós tivemos, enquanto mulheres aqui da Câmara, mas eu acho que a sociedade, de modo geral, uma notícia muito importante ontem, quando o governador Eduardo Leite acabou anunciando, então, o retorno, né, da Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres. Isto é uma luta que foi puxada recentemente pela PEN da Assembleia Legislativa, através da deputada Bruna Rodrigues e da adjunta também a Laura Cito, mas também composta pela Sofia Cavedon, pela Estela Farias, e teve um abaixo assinado pelos 50 deputados estaduais, ou seja, apenas 5 não assinaram o abaixo assinado. Foi uma luta, né, de alguns anos. Nós já tínhamos a Secretaria Estadual e agora retornou, então, a partir de ontem. Eu quero parabenizar tanto a PEN da Assembleia, como a comunidade em geral que ajudou. Nós aqui tínhamos feito, através da PEN, uma moção que entraria em breve, mas nem precisou mandarmos a nossa moção em função desse anunciado de ontem. Já lhe dou a parte. Também quero dizer que aqui em Caxias, nós, na PEN, também discutimos a importância de criar uma Secretaria de Políticas para as Mulheres. Infelizmente, né, no governo do Estado, precisou aquelas 10 mortes, que eu não preciso repetir aqui, mas nós não queremos que Caxias comece de novo a liderar os índices, né, de feminicídio e de violência contra as mulheres. Nós já tivemos aqui uma coordenadoria vinculada ao gabinete do prefeito, que fazia, inclusive, ações secretarias, e foi muito eficaz naquela época. Então, agora, nós estamos pedindo a criação da secretaria. Hoje, a coordenadoria está dentro da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social. A gente sabe que a secretaria tem feito muito na área de segurança pública, mas a proteção social nós temos muito ainda a fazer. Ela está junto com os idosos, com a questão da juventude, de PCDs, e nós entendemos que as mulheres, mais da metade da população, precisam de recursos próprios, precisam de políticas públicas para que não precise apenas trabalhar a questão do feminicídio. Então, assim como o governo do Estado, nós também temos nossa luta aqui. Estamos encaminhando essa indicação para o Executivo. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, a senhora trouxe a informação sobre a Secretaria de Políticas Públicas Estadual da Mulher, que foi anunciada ontem, então, a recriação pelo governo do Estado, o governo Leite. Foram 50 deputados estaduais que assinaram a moção de recomendação articulada pela Procuradoria Especial da Mulher. Vejamos como é importante o movimento de mulheres, a pressão, toda a nossa união em relação às nossas pautas, a partir do que houve no Estado dos feminicídios. Nosso Estado está no topo do mapa da violência no Brasil, infelizmente, contra as
mulheres. Por isso, era urgente mesmo, é urgente a criação da secretaria. E ontem, então houve o anúncio do governo do estado junto às deputadas, né? A deputada Bruna é a procuradora, que é do PCdoB, mas todas as deputadas estaduais apoiaram essa medida e nós também nos unimos em torno disso. Então, uma importante conquista para o movimento de mulheres do estado, e precisamos continuar acompanhando essa implementação e lutar por políticas públicas em Caxias, uma secretaria de mulheres em Caxias também. Vamos à luta. Lhe parabenizar pela essa importante notícia que a senhora nos trouxe no dia de hoje. Inclusive, né, vereadora Andressa, as pessoas dizem que conhecem, até estudantes, uma das leis mais conhecidas é a Maria da Penha, mas o que as pessoas conhecem é só as medidas repressivas, depois que aconteceu a violência ou afastamento do agressor da casa, enfim. Mas, a verdade, a Maria da Penha, 2/3 delas são medidas preventivas, inclusive com investimentos de verbas de política pública eficaz para evitar a violência. Então, isso também precisa ser publicizado. E ontem eu tive a oportunidade de estar rapidamente na escola, no Colégio La Salle, no La Salle, lá em São Pelegrino, e acompanhando durante toda a manhã, teve a eleição do vereador ou da vereadora por um dia. E nós conseguimos, né, esse programa está sempre avançando, este ano todas as 23 escolas terão eleição com urna eletrônica, e lá foram 22 turmas que votaram, do 5º ano ao 3º do ensino médio, teve 15 candidatos e candidatas, dessas 15, 9 eram meninas, todas do 9º ano. Porque o projeto foi feito no 9º ano. Então, a gente diz assim, vê como tem uma participação também das mulheres quando não envolve. Onde eu vou deixar meu filho? Onde eu vou? Como é que eu vou sair de noite? Isso e aquilo. As mulheres se propõem. Então, eu achei muito legal, não só esse fato, mas o próprio fato da escola, do Legislativo, ter conseguido fazer com que nas escolas hajam discussões sobre os projetos. E as coordenadoras lá no La Salle disseram que falaram o tempo inteiro, tu não precisa votar naquela pessoa porque ela é tua amiga, porque ela é a mais comportada, porque ela tira a melhor nota. Vamos fazer o debate em cima dos projetos. Então, todos esses candidatos e candidatas passaram em todas as salas de aula do 5º ano em diante, nessas 22 salas, apresentando os projetos. Claro, não em detalhe, mas a proposta. Então, é um exercício de cidadania, assim, fantástico, e a gente precisa mesmo valorizar. Sua parte, vereador Iago, rapidinho. Não, só parabenizando, sendo bem breve ali, e dizer que é sempre bom, né? A gente está despertando a política desde cedo nas escolas, né? Porque a gurizada tem que entender que deve ter uma representação. Eu e o vereador Caleb até iríamos propor para essa gurizada ali já para pedir o voto impresso nessas urnas aí nas escolas. Seria isso. O voto, inclusive, aparece nas urnas, os números, né? Claro que os números são tudo lá, 9100, 91.001, mas aparece a fotinho na urna. Então, bem interessante essa campanha que está sendo feita. Eu quero aproveitar esses últimos minutinhos, eu queria ter mais tempo, porque falar do título de cidadão para o José Carlos Monteiro, eu precisaria muito mais do que 1 minuto, mas o presidente deu uns minutinhos a mais para o vereador Eloy, com certeza terá uma condescendência ao meu tempo também, né? Bom, nós votamos há pouco, eu não consegui falar ali no momento, o título de cidadão para o José Carlos Monteiro, que o ano que vem completa 40 anos de professor na universidade. O Monteiro, além de formado em filosofia, em direito, especialista em ciências sociais, aliás, esse curso de sociologia, eu tive a oportunidade de ser colega do Monteiro, fizemos juntos, né? E de ter mestrado também pela Universidade Federal do Paraná, na questão de conflitos de lei. Ele é professor, como eu falei, foi no departamento de sociologia, hoje é professor de direito do trabalho, foi vereador desta casa,
na época, pelo PSB, foi vereador, participou como assessor jurídico do SAMAI, foi da Codeca, aliás, desculpa, da Festa da Uva, enfim, foi um dos primeiros, não sei se um dos primeiros, mas foi presidente da União de Associação de Bairro, foi um líder comunitário. O Monteiro teve uma participação atuante em várias áreas da nossa cidade, né? Também foi da Dux, eu também tive a oportunidade de ser a Dux, é o sindicato dos professores da UX, era na época, né? Hoje ele faz parte do Simpro, do sindicato dos professores particulares, né? E aqui, na exposição de motivo, eu vou permitir ler apenas um parágrafo para reduzir toda essa história do Monteiro, porque eu tive a oportunidade também de assinar essa proposição puxada pela vereadora Estela Balardim, que diz assim: a história de José Carlos Monteiro se confunde com a história de Caxias do Sul. Ele é parte viva da cidade, seja na memória dos estudantes que formou, nas comunidades que ajudou a organizar, nas leis que defendeu, nos serviços que aprimorou ou nas causas coletivas que sempre abraçou. Sua vida é um exemplo de coerência entre o que pensa, o que ensina e o que pratica. Um legado de formação, cidadania e transformação social. Esse é o Monteiro, um símbolo para Caxias e meu amigo. Obrigado, vereadora. Em declaração de líder, a bancada do Novo, vereador